Oi gente, tudo bem? Eu sou a Júlia Guedes e hoje a gente vai fazer a versão 2.0 do meu bolo de maracujá que eu já postei aqui no canal. E eu dei uma adaptada nessa receita e criei uma nova cobertura para ele ficar um pouco diferente. As duas receitas são muito gostosas, mas essa aqui fica um pouco mais úmida, tem essa cobertura mais interessante e eu queria trazer essa novidade para vocês. Essa minha receita de bolo de maracujá, ela é um pouco diferente da que eu já mostrei para vocês, porque ela tem alguns ingredientes um pouco diferentes com objetivos diferentes, que é algo que eu sempre falo, que a partir do momento que a gente entende o que os ingredientes fazem na receita e o que a gente gosta e quer numa receita de bolo, a gente pode ir mexendo nas coisas para deixar do jeitinho que a gente quer. Então, com essa receita, eu queria que o bolo ficasse um pouquinho mais úmido, um pouquinho mais macio, porque aquela massa com manteiga, ela fica um pouco mais firme. Então, ela é bem gostosa para comer. Eu gosto de fazer tipo bolinho inglês, mais simples para tomar com um cafezinho, mas eu queria um bolo que ficasse um pouco mais festivo, um pouco mais úmido. Então, o que eu fiz de diferente? Eu adicionei castanhas moídas ou farinha de castanha, farinha de amêndoa. Eu vou deixar aqui na descrição todas as opções que você pode utilizar. E como vocês podem ver, a castanha, ela tem gordura própria. Então, essa gordura ajuda a deixar a nossa massa de bolo um pouco mais úmida e um pouco mais interessante. Outra mudança que tem nessa receita é que eu utilizei só óleo vegetal e não óleo combinado com manteiga. Isso significa que o nosso bolo tem uma textura que fica um pouco mais úmida. Ele fica com uma textura um pouco mais soltinha, digamos. Normalmente quando a gente faz bolo com manteiga, a textura fica mais fechada, que é uma coisa que eu acho super gostosa, mas às vezes eu quero essa texturinha mais úmida que o óleo oferece para o nosso bolo. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas receitas, principalmente as receitas que levam ingredientes frescos, que são frutas, vegetais, coisas assim, é que é legal a gente não confiar tanto naquelas receitas que pediriam, por exemplo, 2 maracujás médios. Eu comprei aqui alguns maracujás para usar nessa receita e eles tinham tamanhos muito parecidos, mas um deles quase não tinha suco e o outro estava super cheio de suco. Então, assim, maracujás médios não é uma quantidade tão confiável. Por isso que eu sempre peço para vocês medirem o ingrediente ou na balança, ou também tem na receita a quantidade certinha de suco que você precisa medir em xícaras para dar a quantidade certinha para sua receita sair perfeita e adequada sempre. Você pode fazer essa receita na mão ou no liquidificador. Se você utilizar suco de maracujá de caixinha, daqueles de garrafinha que já são prontos, você pode fazer tudo à mão que vai dar super certo. Como eu já utilizei o meu liquidificador para bater o maracujá fresco, eu vou usar o liquidificador que já está sujo de qualquer forma. Quando você utilizar o maracujá fresco, você pode peneirar ele para tirar as sementinhas, mas eu gosto de deixar porque elas dão um pouco de textura, elas deixam a massa mais interessante, eu acho bem gostoso. Se você for peneirar e usar sem as sementes, lembre-se de medir a quantidade do maracujá já peneirado. Lembre-se sempre de usar a quantidade do ingrediente já do jeito certinho que ele vai entrar na sua receita. Porque se você, por exemplo, pesar o maracujá na quantidade e depois peneirar, você vai estar tirando uma parte desse ingrediente. Para fazer a nossa receita no liquidificador, eu sempre gosto de colocar primeiro os ingredientes líquidos para depois colocar os secos por cima para facilitar um pouco o trabalho do equipamento. Então eu vou colocar aqui os ovos, o suco de maracujá, o óleo, o açúcar e depois por cima eu vou acrescentar a farinha e o fermento. Se você estiver utilizando a farinha de amêndoas, você pode colocar por último e só dar uma misturada com uma espátula mesmo. Eu estou utilizando aqui a castanha em pedacinhos pequenos e eu posso colocá-la junto aqui que daí ela vai ser bem misturada a massa e vai ficar em pedacinhos menores. A gente vai bater essa massa no liquidificador só até ela ficar homogênea. Você não precisa bater por muito tempo, a gente só precisa que não fiquem gruminhos de farinha. Assim que ela ficou homogênea, você pode parar de bater e colocar na sua forma preparada. Eu coloquei aqui na descrição algumas formas que funcionam com esse tamanho de receita e daí você pode utilizar com o que você tiver mais parecido aí na sua casa. Esse bolo vai assar a 180 graus por mais ou menos 35, 40 minutos. Esse tempo sempre pode variar de acordo com a forma que você está usando e com o forno que você tem em casa, então fica de olho. Quando começar a ficar aquele cheirinho de bolo assado e você vê que seu bolo já cresceu, você pode fazer aquele teste com o palitinho, coloca o palitinho no centro da massa, se ele sair limpo, aí você já pode tirar ele do forno e esperar ele esfriar para nossa cobertura. Para cobertura, a gente vai fazer um ganache com suco de maracujá. É um ganache de chocolate branco e no lugar do que a gente normalmente usa, que é creme de leite, a gente vai utilizar o próprio suco do maracujá. Muita gente estranha isso porque é muito tradicional
tradicional a gente fazer ganache só com creme de leite, mas na verdade o ganache pode ser feito com qualquer líquido, ele pode ser feito inclusive com água, com suco, com qualquer outra coisa que você quiser. Eu até já ensinei aqui no canal um ganache feito com doce de leite, então vocês podem ir testando essas possibilidades aí na casa de vocês. Para o ganache eu estou utilizando chocolate branco, que eu vou derreter aos pouquinhos no micro-ondas. Você pode derreter em banho-maria na sua casa se você preferir. A gente só tem que tomar bastante cuidado porque o chocolate branco queima muito fácil. Então se você colocar ele no micro-ondas, como não é uma quantidade tão grande, coloca uns 20, 30 segundinhos por vez, veja se ele já deu uma derretidinha. Lembra de sempre mexer entre os intervalos que você estiver colocando ele no micro-ondas para ter certeza que ele derreteu direitinho. Aqui eu tive que colocar ele em dois intervalos de 30 segundos, dei uma boa mexidinha, esperei ele terminar de derreter os pedacinhos menores e aí acrescentei o suco de maracujá, que está em temperatura ambiente, para não ter um choque térmico tão grande. Quando a gente acrescenta o suco de maracujá, é interessante que a gente dê uma mexida boa. Eu gosto de usar um fouet para que esses ingredientes se incorporem bem, porque o chocolate branco ele tem bastante gordura e a gente está adicionando um líquido que é bem ácido, então ele pode dar uma leve talhada. Se ele dá uma leve talhada, você continua mexendo, que ele vai voltar à textura ideal. Se ele continuar com uma textura um pouco estranha, você pode levar ele um pouco para a geladeira, uma meia horinha, e daí dar uma mexida de novo, que ele deve ficar bem cremosão, bem bonito. E daí eu gosto de deixar ele gelando antes de colocar na cobertura do bolo. Se você colocar direto em cima do bolo, ele vai ficar mais como uma calda, porque ele não é tão firme enquanto ele está em temperatura ambiente. Se você quiser que a tua cobertura fique bem firme em temperatura ambiente já de cara, você pode aumentar um pouco a quantidade de chocolate branco, mas aí eu acho que perde um pouco o sabor do maracujá, que é mais azedinho e gostoso. Eu gosto de fazer nessa proporção que eu passei aqui pra vocês, deixar ele gelando, dar uma batidinha com a colher e daí colocar em cima do bolo, que pra um bolo caseirinho ele vai ficar super cremoso, vai ficar com uma textura muito gostosa e super saboroso pela quantidade de suco de maracujá fresquinho que vai ali. Então esse foi o nosso bolo de maracujá 2.0, a versão revisada e melhorada do bolo de maracujá. Se vocês já fizeram a outra receita, se vocês testarem essa, conta pra mim aqui nos comentários. Se tirarem foto, me marca lá no Instagram. E lembra de se inscrever aqui no canal para você sempre ver os novos vídeos.